Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje o nosso tema de estudo é Puros de Coração. Antes, façamos a nossa prece. Jesus, Mestre, amigo e Senhor de todos nós, ao darmos início ao nosso estudo de hoje, nós rogamos uma vez mais o teu amparo, o teu auxílio, para que consigamos compreender cada vez mais o teu evangelho de amor, vivenciando em nosso dia a dia, aplicando a nossa conduta diária. Ajuda-nos, ó Mestre, a ampliarmos o nosso entendimento para melhor servirmos no bem. Que assim seja. Como dissemos, o nosso tema de hoje é puros de coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, afirma Jesus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos repetir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É preciso aí, então, compreendermos o que é ser limpos ou puros de coração, é a mesma coisa. Em algumas traduções está bem-aventurados os limpos de coração, em outras, bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração, entendemos, e segundo os Espíritos nos ensinam, são aqueles que já se desprenderam totalmente da matéria, que já passaram por toda a escala evolutiva, por todos os degraus da evolução, atingindo a condição de espíritos puros. Aqui na Terra, o único espírito puro que encarnou no meio de nós na Terra foi Jesus. E ele é o nosso guia e modelo. É o governador espiritual do nosso orbe terrestre. Então, segundo Jesus, bem-aventurados os limpos de coração. Limpos, que já se despojaram de todas as impurezas. Que já alcançaram a condição de espíritos puros, sem máculas, sem nódoas. Segundo Emmanuel, a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Ou seja, o único espírito puro que encarnou na Terra, que nós temos notícia, é Jesus. E diz Emmanuel que a evolução do Mestre Divino se perde na poeira dos sóis. Aí, para termos uma
imagem, embora limitada, da condição espiritual de Jesus, da distância que há entre ele e nós. Pois nós vivemos no mundo de provas e expiações. E aqueles espíritos que cumprimos a nossa evolução no orbe terrestre de provas e expiações. Somos espíritos bastante endividados perante a lei de Deus, que já caíram inúmeras e inúmeras vezes infringindo a lei de Deus e a nossa própria consciência. Mas, de acordo com Jesus, os limpos de coração verão a Deus. O coração é aquela bomba que leva o sangue aos diversos órgãos, às diversas células do nosso corpo físico, sustentando-nos a vida corpórea. Mas coração, em sentido espiritual, simboliza para nós o sentimento. Enquanto o cérebro simboliza a razão, o coração simboliza o sentimento. E aí, então, se bem-aventurados são os limpos de coração, entendemos que Jesus, ao dizer limpos de coração, ele está nos falando daqueles espíritos puros, com sentimentos enobrecidos e puros, sem nódoas, sem máculas. E pensando em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas aspirações e desejos, percebemos a distância enorme que há entre nós e o nosso Mestre Jesus. Mas se essa distância é enorme, Jesus nos afirmou sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, nós também um dia atingiremos a perfeição, a condição de pureza espiritual. É uma estrada longa, que depende do nosso esforço, de nossa persistência, no caminhar seguro rumo ao Pai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus a concepção do que é Deus, ela se modifica gradativamente à medida que evoluímos. Para os mais, na antiguidade, Deus era visto como o Senhor dos Exércitos. Jesus, quando veio à Terra, nos falou que Deus é o Pai de todos nós, ou seja, o Criador. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde
que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Criador de todos nós. João, mais tarde, nos afirmou que Deus é amor. Então, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí, necessitamos compreender o que é ver a Deus. Na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não, falta-lhe para isso sentido. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta da espiritualidade: não, falta-lhe para isso destino. Desculpe, eu errei. Falta-lhe para isso sentido. Vamos repetir para ficar mais claro. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não, falta-lhe para isso sentido. Então, falta para nós, espíritos aqui da Terra, o sentido para compreendermos a natureza íntima de Deus. Mas que sentido é esse? Entendemos que aí a espiritualidade, ao falar que falta-lhe para isso sentido, nos diz, na verdade, falta para isso a pureza de coração, a pureza de sentimentos, a condição de espírito puro. Então, nós ainda não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus, devido às nossas imperfeições, às nossas chagas morais, às nossas quedas, às nossas tendências inferiores, o nosso apego à matéria em detrimento do que é espiritual. Então, não podemos ainda compreender a natureza íntima de Deus, porque não temos o sentido necessário para isso, a condição de pureza espiritual. Mas aí ficaríamos pensando, então nunca poderemos compreender a natureza íntima de Deus? Kardec, na questão número 11, pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta da espiritualidade é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Repetindo: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Mas o que é ver Deus? O que é compreender a natureza íntima de Deus?
Entendemos que para isso é necessária a identificação da criatura com o Criador. E se Deus é amor, essa identificação, acreditamos, se dará pelo amor puro, pleno, sem sombras. Pelo amor em plenitude. Porque Deus se expressa, entendemos, que Deus se expressa através de suas leis. E para compreendermos Deus, é preciso compreender as suas leis. E o que nos obsta a essa compreensão da natureza íntima de Deus é o fato de estarmos obscurecidos pela matéria. Obscurecido as nossas imperfeições, as nossas chagas morais, as impurezas que trazemos no íntimo, obstam a termos uma compreensão maior do que seja Deus. Compreender o que é o Criador. Mas se ainda não temos condições disso, um dia o teremos. Porque a nossa compreensão de Deus, como já dissemos, ela se modifica gradualmente à medida que evoluímos. À medida que formos nos despojando das imperfeições e da matéria, a nossa visão espiritual estará mais clara. E aí, então, a nossa compreensão do Criador se amplia gradativamente. E prosseguindo na questão seguinte, a de número 12 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Ou seja, se ainda somos tão imperfeitos e a nossa inferioridade moral e espiritual nos impede uma compreensão mais profunda do Criador, será que podemos, ao menos, formar ideia de alguma de suas perfeições, de algum dos atributos de Deus? E a espiritualidade responde: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Podemos formar ideia de alguma das perfeições de Deus? E a resposta é: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Se a condição para vermos a Deus, compreendermos a natureza íntima de Deus, é a pureza espiritual, é um longo caminho que abarca todo um processo evolutivo desde o início.
Porque a pureza do espírito, a pureza de coração, a pureza de sentimentos, não é uma dádiva vindo dos céus como um presente em nossas mãos. Não. Deve ser conquistada através do esforço, da perseverança, da persistência. O próprio Jesus, Espírito único, Espírito puro, que tivemos notícia na Terra, que veio à Terra encarnando entre nós, ele percorreu um longo caminho até chegar a essa condição de Espírito puro, de Espírito perfeito. E da mesma forma que ele chegou a essa condição, um dia também chegaremos. Porque isso é da lei do progresso, é da lei de Deus. Então é todo um processo evolutivo, realizado, conquistado degrau a degrau, mediante esforço, perseverança. E se nós somos espíritos imperfeitos, trazemos conosco tantas impurezas no sentimento, no coração, tantas chagas morais. O caminho para atingirmos essa pureza espiritual é o caminho da transformação íntima, da reforma interior, da busca da melhoria íntima, que não acontece de uma hora para outra, mas que já deve ser conquistada gradativamente desde já. Porque enquanto deixamos para depois, levaremos muito mais tempo para chegar a essa condição. Então, essa pureza de coração, pureza de sentimentos, condição de espírito puro, que devemos buscar alcançar desde já, porque é um longo caminho a percorrer e depende unicamente de nós mesmos. É um caminho de conquista individual de cada um. Ninguém nos dará essa condição. Nós é que a conquistaremos. E para isso, desculpa, para isso, Deus, o Pai Criador, que nos criou, nos oferece sempre todos os recursos e meios para evoluirmos em razão e em sentimento. Porque não basta evoluir apenas no conhecimento, é preciso colocar esse conhecimento a favor do avanço moral. Porque o que vemos hoje é que aqui na Terra há um grande avanço científico. Mas a humanidade ainda, na sua imensa maioria, permanece muito distante do avanço moral. Há uma disparidade enorme
entre o avanço da inteligência aqui na Terra e o avanço moral de cada criatura. Então precisamos buscar o caminho da reforma íntima, da transformação moral, da melhoria de nosso ser. E o único caminho para isso é o caminho do Evangelho de Jesus. O próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele, Espírito puro, Espírito perfeito, que desceu à Terra e encarnou aqui na Terra, no nosso meio. Ele veio nos apontar o caminho do amor. Nos trazendo a rota segura que devemos trilhar em nossa caminhada evolutiva, dia a dia, na conquista dos valores do Espírito. No entanto, a imensa maioria da humanidade aqui na Terra ainda foca apenas as questões da Terra, da matéria. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o roteiro para segui-lo é o seu evangelho de amor. E ele fala: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, porque em outro momento o Cristo afirmou: eu e o Pai somos um. Precisamos compreender o que é isso. Eu e o Pai somos um, afirmou Jesus. Ao dizer eu e o Pai somos um, Jesus quis nos mostrar a identidade entre Ele e o Criador. A sintonia perfeita, a afinidade perfeita entre Ele, o nosso Mestre, o nosso Senhor e o Criador, o nosso Pai. Porque Jesus vive plenamente em constante comunhão com o Pai. Por isso ele afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o roteiro que ele nos dá, que ele nos trouxe, é o único roteiro que nos levará à perfeição. E para que galgássemos esse caminho longo que devemos percorrer, Deus, nosso Criador e Pai, nos oferece as reencarnações sucessivas, para que em cada uma delas possamos nos aprimorar e nos desenvolver gradativamente, pouco a pouco, no conhecimento e no sentimento. E se devemos buscar a pureza espiritual, é preciso de que nos conscientizemos
de que essa pureza é uma pureza interior. É uma conquista que se faz de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma conquista íntima que se dá de dentro de cada um para fora, através da exteriorização daquilo que ele já conquistou. É um trabalho interior de aprimoramento constante, de esforço permanente. Para isso, Deus nos oferece o caminho das reencarnações sucessivas. E em cada uma delas, nos enviando, nos propiciando os meios e recursos para que avancemos mais e mais. Mas aí vem uma questão delicada, principalmente para nós que cumprimos a nossa evolução aqui na Terra, no mundo de prova e expiação. A questão das quedas morais. Porque a conquista da perfeição, a conquista da pureza espiritual, da pureza de coração, é uma construção íntima, como já dissemos. E é gradativo e é gradual. Que, como dissemos, depende unicamente de nós mesmos, do nosso esforço e de nossa perseverança. A espiritualidade nos ensina, nos revela que há aqueles espíritos puros que chegaram a essa condição em linha reta. E segundo Emmanuel, Jesus caminhou na sua jornada evolutiva em linha reta, sem quedas morais. Então, essa conquista pode se dar, sim, em linha reta. Entendemos que essa evolução em linha reta não é evolução sem erros, porque o erro faz parte do processo de aprendizado, de conhecimento de aprendizagem e de evolução. Evolução entendemos em linha reta como sendo aquela em que se dá sem quedas morais. Sem o pecado contra a consciência. Porque uma coisa é errar procurando aprender. E esse erro faz parte do processo de aprendizagem, como já dissemos. Outra muito diferente são as quedas. Quando o espírito, dentro daquilo que ele já conhece, mesmo já conhecendo, ele prefere se desviar do caminho reto que nos leva ao Pai. E aí acontecem as quedas morais, que exigem reparo, que exigem resgate. Que exigem reparação. E a condição da grande maioria dos espíritos que vivem na Terra, cumprindo sua evolução nela, um planeta de prova e expiação, são espíritos altamente endividados perante a lei de Deus. Ou seja,
Em nossa jornada evolutiva até aqui já erramos muito, já caímos muito. Não foi só errar. Já ferimos a nossa consciência, ferimos a lei de Deus e prejudicamos o nosso próximo. Aí vem a necessidade do resgate, da expiação, da reparação, para que façamos o caminho inverso de retorno à linha reta que nos leva a Deus. E para isso, muitas vezes, é necessária a dor e expiação. Para nós, espíritos altamente endividados, que cumprimos nossa evolução aqui na Terra, nós ainda, infelizmente, precisamos da dor para avançarmos. E grande parte da humanidade avança muito pouco, lentamente, ao sabor das circunstâncias. Recapitulando nas quedas, e precisando da dor mais aceba, da dor mais dolorosa, para o despertamento íntimo, para o despertamento da consciência. Então é um longo caminho a percorrer. É uma conquista gradativa que dura milênios. É uma longa jornada de evolução. Mas se a Terra é um mundo de prova e expiações, o próprio Cristo nos afirmou que há outras moradas na casa do Pai. Há diversos mundos no universo afora, cada um com seu objetivo. Aos mundos primitivos pelos quais já passamos, aos mundos de prova e expiação no qual nos encontramos, aos mundos de regeneração. E assim cada mundo vai avançando, à medida que os espíritos que nele vivem também avançam em direção ao Pai. Mas para isso, repetimos, é preciso de esforço, de dedicação, abnegação, renúncia, sacrifício, perseverança. Bem-aventurados os puros de coração, porque vêm a Deus. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: os espíritos veem a Deus? E a resposta é categórica: só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Os espíritos veem a Deus? Espíritos na condição de desencarnados. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. É um longo caminho. E para atingirmos esse objetivo, é preciso que foquemos o que é essencial. E o que é essencial? É evolução.
É a vivência do bem, da caridade e do amor. O grande problema também aqui na Terra é que buscamos sempre o de que não necessitamos. Enquanto que o essencial, que está no Evangelho de Jesus, é o caminho que ele nos traz, é o caminho do amor, muitas vezes negligenciamos. Aí a nossa visão de Deus é muito imperfeita, muito limitada e muito restrita. O essencial é nos despojarmos das nossas imperfeições. O essencial é o burilamento íntimo, é a transformação moral, é a vivência do amor pleno. Então é preciso que foquemos o que é essencial para caminharmos com mais segurança e rapidez no longo caminho que nos leva ao Pai e nos fará compreendê-lo na sua plenitude, na sua natureza íntima. Os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. A visão de Deus, entendemos, é uma visão íntima, que se conquista e que vai se tornando mais clara e mais abrangente à medida que nos despojamos das impurezas que ainda trazemos no íntimo. E como dissemos, diante das quedas morais, o Pai, na sua imensa bondade, misericórdia e justiça, nos concede novas oportunidades para que reparemos o erro, a queda cometida, o mal feito, para que nos corrijamos, para que despertemos a nossa consciência, para que assim, ao invés de progredir lentamente, muito lentamente, através da dor mais acerba, possamos fazer esse caminho de forma consciente e segura. A evolução consciente. Não aquela evolução lenta, sabor das circunstâncias, envolvida pela dor, pelo resgate, pela expiação. E o próprio Cristo nos disse, nos afirmou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se até agora a nossa caminhada evolutiva se deu através do amor, muitas vezes da dor mais acerba, mais dolorosa, façamos diferente daqui para frente. Esforcemo-nos, modifiquemo-nos, renovemo-nos e caminhemos daqui para frente com equilíbrio e segurança, de forma consciente, com a consciência desperta,
E a partir do momento que assim o fizermos, a nossa caminhada se dará mais célere, mais rápida, sem a necessidade de tantas expiações, de tantas provações, de tanto sofrimento. Porque o sofrimento, a dor ainda é necessária para nós, porque ainda não nos decidimos a avançar conscientemente, aprendendo e servindo no bem, de forma segura e consciente. Desculpa. E aí nos lembramos das palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E criancinhas, como já vimos em estudo anterior, não é apenas a criança física, mas é a criança espiritual, que caminha engatinhando, precisando de ajuda, precisando ser amparada e sustentada, como ocorre conosco mesmos. Nós somos as criancinhas espirituais. E Jesus nos chama até Ele. Vinde a mim. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vinde a mim. Conclamando-nos a exatamente isso. Buscarmos a evolução de forma consciente, de forma segura, sem quedas, sem tantas quedas. Com a consciência desperta e conscientes do nosso objetivo aqui na Terra, que é a evolução. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis oprimidos. Vinde a mim, todos vós. É o chamado de Jesus que devemos atender desde já. Porque é através da aceitação desse chamado, ir até Ele, ir até o Mestre Divino, o Espírito puro que veio à Terra que conhecemos. É o único caminho. E é preciso esse esforço desde já de irmos até Ele, de forma consciente e segura, sabendo para onde estamos indo, focando no que é essencial para a nossa evolução. Nos sobrepondo à matéria, nos despojando das impurezas e seguindo firme, sem titubeios, sem recuos, sem quedas, no caminho que nos leva ao Pai. É o caminho que nos levará à pureza de coração, à pureza íntima, à pureza dos sentimentos. E o próprio Cristo nos disse que veio para nós, criaturas enfermas, em termos espirituais. E vemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 17,
Marcos, capítulo 2, versículo 17. Quando Jesus, o nosso mestre divino, nos afirma: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que beleza! Olha que profundidade! Vamos repetir. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio, foi para nós mesmos. Criaturas ainda enfermas, pecadoras, recalcitrantes no erro. Jesus veio, foi para nós, para nos mostrar o caminho da redenção. E essa redenção só se dá através do roteiro seguro do Evangelho. E aí é preciso que compreendamos que o caminho da redenção é o caminho do amor. Porque, como afirmou João, o apóstolo amado, Deus é amor. Então, o caminho que nos levará ao Pai é o caminho do amor. E é preciso entendermos que caminho é esse, o caminho do amor. É o caminho da doação. É o caminho da abnegação, da caridade, da benevolência, do auxílio ao próximo. Fazemos como Jesus fez e está fazendo conosco mesmo. Ajudar os mais necessitados, socorrer os enfermos, em especial os enfermos morais, que também nós ainda somos. É preciso abraçar os caídos e ajudá-los a se erguerem. É preciso amparar os ignorantes, esclarecendo-os com aquilo que nós já sabemos. É preciso dar o nosso testemunho de amor, sendo o exemplo vivo para o nosso, sendo o exemplo vivo para o próximo do Evangelho do Senhor. Traduzindo em obras, a luz que vamos conquistando lentamente dentro de nós. Porque as virtudes que nos levarão ao Pai, os valores imperecíveis, que a caça não rói e a ferrugem não consome, são os valores do Espírito. São os valores, as virtudes morais. E o processo de consolidação dessas virtudes se dá através do trabalho contínuo e permanente no bem, porque é auxiliando o semelhante que auxiliamos a nós mesmos. É socorrendo o próximo que estamos socorrendo a nós mesmos, aprimorando-nos, burilando-nos e conquistando novas virtudes, novos valores e novos patamares de evolução. Então é preciso ir de encontro ao necessitado, ir de encontro ao enfermo, ir de encontro ao caído, ir ao encontro, na verdade, do caído, ir ao encontro do necessitado, ir ao encontro do enfermo moral.
para ajudá-los no seu erguimento de que também nós precisamos. Jesus viveu no meio de malfeitores, de enfermos, de ladrões. E aqui na terra nós vivemos também diante de irmãos que ainda não entenderam e não entendem a verdade e que recalcitram no erro e na maldade. Como nós também já fizemos muitas e muitas vezes em muitas reencarnações. Então é preciso que sejamos o testemunho vivo do Evangelho do Cristo, dando o exemplo, porque é o exemplo que contagia, é o exemplo que atrai, é o exemplo que ajuda as pessoas a se modificarem também, do jeito que nós vamos nos modificando. É o caminho do amor. E para terminarmos, vamos ler uma passagem de Emmanuel, que está no livro Luz e Vida, no capítulo intitulado Quando a compreensão estiver conosco. Diz Emmanuel. Seguindo, falando sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, como disse Jesus. Aí Emmanuel faz uma reflexão sobre esse versículo. E ele diz: quando a pureza estiver conosco, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito, com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam em ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça, repetindo, quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim,
Bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. Assim, nós agradecemos a Jesus, o nosso Mestre Divino, tantas oportunidades, tanto auxílio, tantas bênçãos recebidas, oportunidades de reflexão, oportunidades de aprendizado, de conhecimento, oportunidades de crescimento para o Pai, oportunidades de trabalharmos no bem, na sua vinha bendita. Agradecemos, Senhor, por estar sempre conosco, nos amparando, nos sustentando em nossa longa caminhada. E nos compreendendo e nos tolerando nas nossas quedas, nos nossos erros. E ajudando-nos a nos reerguermos. Apontando-nos o caminho para seguirmos seguros e firmes em direção ao Pai. Burilando o nosso íntimo, melhorando a nós mesmos e crescendo em sabedoria e em amor. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.